Esses dias, esse assunto do Salmo é sobre fim do mundo, né? Fim dos tempos. Então, Deus, né, Meixo Sama, quer salvar a pessoa. Mas a própria pessoa, quer dizer, a gente mesmo não sabe exatamente o que precisa fazer. Mas o que tem certeza é o seguinte: todo mundo tem muitas máculas acumuladas durante séculos, ou seja, milhares de anos, né? Até chegar até aqui, né? Principalmente durante a Era da Noite. Então, para conceder graça, Deus, em primeiro lugar, tem que eliminar máculas, impurezas, né? Não tem outro jeito. Mas aí que problema é o seguinte, né? Em primeiro lugar, a pessoa não tem muita consciência, como tem máculas, né? Como tem impureza, para chegar à era do dia, para tornar realmente habitante do reino de Deus aqui na Terra. Não é nada, não é brincadeira isso, né? Uma coisa séria. Uma coisa maravilhosa, mas para chegar a esta felicidade, a gente tem que passar uma fase bastante difícil. Isso ninguém escapa, né? Ninguém escapa. Então, em primeiro lugar, antes de conceder graça, Deus eliminar esse cargo, né? Esse peso, essas máculas. Mas a pessoa não sente muito bem. Porque é difícil a gente acreditar nisso, né? Quer dizer, tem que ter muita fé, né? Muita firmeza que está no caminho, está indo no caminho certo, né? Mas quando acontece purificação, limpeza, a pessoa enfraquece fé. Entendeu? Aí que eu acho que é o ponto mais delicado, né? Mais importante, né? Então, mesmo assim, né? Quando a gente observa poderia acontecer grandes infortúnios, mas pelo amor de Deus diminui tamanho, né? Porque karma é uma coisa interessante. Você cometeu, tem que pagar. É justo, né? Justiça divina. Não tem, ninguém escapa, né? Quer dizer, tão justo que não tem erro nenhuma. Mas se fosse assim, poucas pessoas vão ser salvas. Não escapa, né? Aí que tem manifestação do amor de Deus. Então Deus é amor, né? Misericórdia. Aí ele concede graça, quer dizer, intercede, né? Uma coisa interessante. A pessoa deveria acontecer alguma coisa marcado no seu destino. Uma coisa desastrosa. Entendeu? Mas por causa do amor de Deus, diminui tamanho. Mas o que precisa pagar, tem que pagar, né? Missama falava o seguinte, por exemplo, a pessoa
está marcado para acontecer algum desastre, morrer através do desastre. Então, devido à pequena virtude que a pessoa fez, não consegue, através dessa virtude, boas ações que a pessoa fez, ou pela fé da pessoa que tem, não poderia diminuir totalmente, né? Mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, coisas grandes ficam bem pequeno, bem pequeno. O Mesama explicava o seguinte: melhor maneira, a pessoa sonha, bateu o carro, morreu, né? Assustou, né? Mas acorda, foi apenas sonho pesado, né? Quer dizer, pesadelo que passou. Essa diz que melhor forma, mais leve possível, né? Porque na verdade, em vez de sonhar um pesadelo, deveria ter acontecido verdadeiramente desastre, morto, sofrendo, entendeu? Isso é destino da pessoa, o que foi feito, né? Mas não aconteceu, graças a Deus, né? Foi apenas sonhos, né? Assim é. Mas se vocês vê, parte do ser humano, porque já não sabe o que tem, o que está guardando no nosso futuro, né? O que precisa pagar, o que tem de dívida com Deus. Então não sabe, acha que não sente, acha que está bom. Muita gente fala, eu não mereço esse sofrimento. Por que acontece tanta coisa, desgraça para mim? Ou seja, minha família. Essa fala, né? Pensa, né? Porque não sabe o que tem. Tem coisa bem pesada. Tem muita dívida. Então, para pagar isso, não é nada fácil. Entendeu? Mas reclamo, né? Não poderia acontecer. Esperando só maravilha que acontece, né? Já que tem fé, dedicando, então deve acontecer só coisas maravilhosas. Mas não acontece. Não é assim. Entendeu? Dentro do ensinamento de Mesama fala assim. Por exemplo, uma família. Pessoa recebeu graça, todo mundo está entusiasmado, levando uma vida bastante religiosa, dedicando, toda a família dedicando. Né? Mas mesmo assim, alguma coisa acontece. Uma vez aconteceu, a família inteira dedicava. Mas um dos filhos acidentou, morreu. Né? Aí perguntou para mim, Messan falou, ele ficou como vítima. Peso da família é tão pesado, macro é tão pesado, antepassado, para ter o perdão, uma pessoa é escolhida para ser sacrificado. Né? Isso acontecia muito na Era da Noite. Você se lembra? Como o fato da crucificação de Jesus, né? Ele sacrificou vida, né? Morreu em cima da cruz para perdoar, para ser perdoado toda a humanidade, né? Redenção, né? Então, essas coisas pequenas também acontecem dentro da família. Entendeu? Alguém fica vítima. Aí que começam a falar, por causa disso, quer dizer, para acelerar a purificação, para conceder bastante graça para a prosperidade da família, né?
Aí um fica sacrificado. Recebeu toda a carga, né? E morreu e aliviou coisa mais pesada que pode acontecer. Isso devido à dedicação da pessoa. Mas não é tão fácil entender, né? Porque a gente não sabe o que fez, o que cometido erro, né? Mas como tem no ensinamento, era do dia não pode ter nenhum pingo de máculas. Imagina. Tem que ser bem límpido, polido nossa alma, transparente. Entende? Senão, não consegue viver no era do dia. Então, o que está aparecendo, o que está aguardando no nosso futuro da humanidade, próximo, vai ser uma coisa fora do comum. Não é nada fácil. Coletivamente e individualmente, né? Então, o que acontece na nossa vida não é nada. O que precisa, não pode perder fé. E, acreditando isso, né? Bem firme, vai para frente, né? Ontem tinha salmo muito interessante, né? Fim do mundo, é sinal o seguinte: você não dá para ir em frente, não dá para voltar. Esse é o estado que o ser humano está. Entendeu? Não dá para ir em frente, porque sabe que não tem. Mas também não pode voltar. Já que começou, né? Não pode nem parar. Tem que ir em frente. Uma coisa interessante, né? Mesmo esse coisa mais coletiva, usina nuclear, né? Porque é perigo, tem que parar. No Japão tem 54 usinas nucleares, mas na verdade hoje está parado 35 parado, entendeu? Pouco que funciona, né? Então, está no dilema, né? Problema sério, né? Se parar, não tem energia, vai ficar tudo escuro. Não dá para funcionar nem fábrica. Paralisa toda a indústria, né? Então não pode parar, né? Mas se continuar essa usina, tem perigo, entendeu? Quer dizer, não dá para ir em frente, né? Mas também não dá para voltar. Dá para entender? Não dá para parar. Se parar, para a luz. Por isso é lâmpada. Tem que voltar na vida primitiva, né? Quase primitivo, né? Entendeu? Porque no Japão não tem recurso natural, como São Paulo, como o Brasil, né? Não tem grandes rios. Só depende da usina nuclear. Entendeu? Aí que está. Este estado não dá para nem ir em frente. Por exemplo, você vê a situação de país, né? Se quer fazer alguns ou refuncionar, vai ficar todo mundo contra, né? Porque já viu que sofrimento, né? Quase 30 quilômetros de diâmetro, a pessoa tem que sair fora, né? Não tem como escapar. Entendeu? Então quem está morando perto, como é que vai ficar? Tem muitos problemas sérios. E este foi construído no lugar que não tem muita indústria, não tem recurso de viver vida. Então essas pessoas recebiam muita ajuda por causa do usina. E tinha muito emprego, né? Entendeu? Então aceitou para ter, né? Essa situação. Se não tem, como é que vai fazer? Como é que vai viver? Né? Então, sabendo que perigo, ameaçando a vida, né? Mesmo assim aceitou, né?
Quer dizer, não dá para nem ir em frente agora, né? Para. Então, para emprego, não tem mais emprego. Onde vai? O que vai fazer? Por enquanto, o governo vai ajudar, né? Não sei quantos bilhões, né? Tem que ajudar. Pessoa que perdeu o emprego, pessoa que não consegue produzir nada mais, né? Quer dizer, a situação é difícil, né? Que não pode ir frente nem para trás. Nem para trás é o seguinte, parar então a indústria, como é que vai ficar? Como país, né? Não pode nem parar a indústria. Entendeu? Que não pode voltar. Não pode voltar. Tem que continuar. Continuar. Mas que jeito? Assim que está. Isso é país, né? Mas ser humano também é a mesma coisa. Quando a gente vê as pessoas estão nessa situação. Não dá para nem ir, nem frente, nem atrás. Não pode voltar. Só para ir em frente, mas tem muita dificuldade. Entendeu? Só através da fé da pessoa, acreditando a Deus, né? Tem que ir esse caminho bem fino, né? Quase nada. Se bobear, você cai. Cai, aí não tem mais jeito. Uma coisa bem delicada, né? É como se fosse a gente andando em cima de lâminas de espada. Entendeu? Dois lados tem abismo. Você está andando. Tem que ter muito equilíbrio, né? Tem que ter muita firmeza, né? Se bobear, você cai. Cai. Então, a gente está nessa situação. Todo mundo, sem exceção. Só que não sabe. Está muito folgado ainda, né? Entendeu? Porque não sabe mácula que a gente tem. Né? Aí que tem aquele salmo, né? Para avaliar nossas máculas, nossos pesos. Seguinte, muito fácil. Deus criou o ser humano. Como assim? O que o ser humano deseja, o que quer, acontece. Se não tem máculas. Né? Assim é. O ser humano é maravilhoso, né? Tem privilégio muito grande. Por isso eu sempre falo, Deus respeita muito o ser humano. Apreciado por Deus. Porque é obra dele, né? Imagem de Deus, né? Ser humano. Então tem isso aí. Originalmente, quando não tinha pecados, máculas, ser humano assim. O que ele desejava acontecia, realizava. Né? Então, quando não tem, se não tivesse máculas, todas as coisas aconteceriam normalmente, maravilhosamente. O que você viu já acontece, sem sofrimento. Né? Não acontece porque a gente tem que ficar firme, né? Porque tem mácula. Impede. Tem muita carga, pesado, né? Então não acontece. Fim da vida do Mishu-sama começou a atingir isso, né? Mesmo também viveu muitos tempos da Era da Noite, tinha muitas máculas, tinha muitas cargas, tinha muito karma, né? Muito mais do que a gente. Então o sofrimento do Mishu-sama foi terrível, muito grande, né? Qualquer ser humano não aguentaria, já desistiria. Mas o Mishu-sama tinha muita fé e aguentou, né? Queimando pouco a pouco, eliminando pouco a pouco. Quer dizer, escalou esta montanha, chegou Kenshin Jitsu, né? Até ser iluminado. Este caminho de Mishu-sama não foi fácil, né? Aí chegou o momento, nos últimos anos, o que ele desejava acontecia. Todas as coisas. Incrível, né?
Isso é para provar. Eliminou empresa. Eliminou impureza, né? Máculas, ou seja, karmas negativos. Então, começou a acontecer coisas maravilhosas. Bastava só pensar. Bastava só pensar. Assim colecionou obra de arte, de jardim, tudo, né? Por exemplo, ele pensava, eu quero este, falta isso. Aí dia seguinte a pessoa levava. Uma coisa maravilhosa. Isso é prova, né? Mostrou, né? Entendeu? Então, se acontece isso, você está, salvo, né? Se não é, tem que ver que o que tem dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, né? Não é? Por isso tem aquele salmo, né? Vocês têm que ter certeza. Não acontece o que desejo, certamente tem mácula no coração. Entende? As pessoas não admitem, não tem mácula nenhuma. Tem que acontecer tudo. Mas não é assim. Porque realidade não é isso, né? Não é tão fácil, né? Entende? Mas sempre a gente atribui a alguém. Entende? Por exemplo, assim. Membro perguntava, né? Eu quero dedicar muito, mas família não contra. Minha mulher não aceita. Não deixa nem ir para a igreja. Não deixa nem ministrar de orelha. Né? Estou sofrendo por causa dela. Aí falava para mim, como é que vai fazer? Né? Aí me falava, quem que está sofrendo mais? Essa pessoa sofrendo mais. Por causa da mulher, por causa do filho, por causa do parente, né? Então eu falava, quem tem mais é você, não é da mulher, não. Por isso não dá certo. Contraria, não ajuda, não colabora, porque mácula está dentro do seu coração. Você que carregando, né? Engraçado, né? Quando isso é bem claro, né? Quando você tem algum sofrimento, alguém causando sofrimento, esse sofrimento é prova que você tem mácula. Se não tem ninguém fazer sofrer, impossível causar sofrimento para a gente se não tem. Causa porque tem mácula, né? Assim tem que entender nisso, verdadeira, né? Não sempre atribui, puxa, fulano que está mal. Eu estou bem, eu quero fazer certo, mas não deixa fazer, né? Ou seja, a situação não deixa, porque isso é por causa da gente. Se está bem, as coisas arruma, acerta, né? Entendeu? É uma coisa interessante, né? Eu acho que é uma avaliação isso aí, né? Avaliar como é, né? Reclamando, ninguém ajuda. Não aparece pessoa boa para colaborar, porque a gente tem que ver nossas causas. Né? A causa está dentro da gente, não da fora. Se a pessoa está bem, espiritualmente, purificado, alma puro, né? Tem muita virtude, todo mundo quer colaborar. Mesmo que você não pede, a pessoa quer fazer bem. As coisas maravilhosas começam a acontecer em redor da pessoa. Não é? Isso que é verdade. Assim que Deus fez, né? Assim foi criado o mundo. Esse sistema do mundo de Deus, né? Não tem erro nenhum. Entendeu? Porque quem acredita tem que acreditar nisso, né? Mesmo orando vida de Meshama, né?
A gente sabe muitas coisas, né? Pessoa que está um pouquinho mais perto tem sorte, viu? Tem gente que não tem sorte. Tem gente que tem muita sorte. Por quê, né? Isso que tem que ver. Não adianta reclamar, né? Tem que assumir nossa responsabilidade, ou seja, assumir nossas máculas para lutar, para dedicar, eliminar, mesmo pouco, né? Mesmo sendo pouco. Então tem que aceitar o sofrimento como purificação. Deus está concedendo graça. Vai ser difícil. Para nós, graça é só coisa maravilhosa. Coisa ruim não é nada graça, né? Entendeu? Este compreensão é importante, né? Então, quando acontecer alguma coisa, tem que agradecer a Deus. Poxa, graças a Deus. Né? Tem bem no começo, né? Tinha uma senhora, né? Marido tinha empresa grande. Aí começou a falhar e começou a perder tudo, né? Aí ela perguntou, pediu para a mesma, por que está acontecendo? Aí ela falou, não, a mesma orientou, acho que melhor você perder tudo. Melhor perder tudo. Isso é uma graça. Aí falou para o marido, né? O marido não aceitou. Não aceitou. Não é possível. Ela também disse que não aceitou. E eles perderam fé. Engraçado, né? Muitas vezes é bom perder. Isso fala, né? Mesmo incêndio, né? Porque quando aconteceu incêndio no Atami, queimou a cidade inteira. Aí mesmo, agora vai melhorar a cidade. Tinha muita mácula, muito. Então não estava bom. Depois do incêndio, queimou, acabou tudo, agora vai melhorar. Engraçado, né? Acha que vai ficar ruim, né? Perdeu tudo. Mas perdeu tudo, mas perdeu também. Queimou máculas. Não é? Queimou mácula. Mesma coisa, a pessoa perde sangue, né? Perdeu muito sangue. Mas aquele sangue não serve. Não estava bom. Por isso perdeu. Saiu, né? Graças a Deus, né? Mas a pessoa tem medo. Puxa, perdeu sangue, vou morrer. Né? Não sabe que vai criar uma coisa nova, né? Renovar a vida, né? Então, nossa, é assim. Perder, eliminar máculas é importante, né? Aí cria uma nova vida, né? Então tem que ter muita paciência, ter muita fé, né? Nesse sentido. Deus nunca deixa para proteger, sempre mostrando algo maravilhoso. Como tem no Salmo, né? Fim dos tempos, aparecem as coisas boas, as coisas ruins, mesmo tempo. A gente tem que ter o costume de orar o lado bom, esquecer o lado ruim, né? Sabendo que isso é uma limpeza, entendeu? Mas é mal do ser humano, coisa boa esquece rápido, coisa ruim não esquece, não é? Coisa triste a gente lembra, não tá? As coisas que arreglou esquece rápido, né? Entendeu? Tem que ser o contrário, né? Obrigado.